Graça e paz, queridos irmãos, que maravilha poder estar falando aqui com vocês mais uma vez. Hoje me proponho a falar com vocês sobre eclesiologia. Estou dando continuidade à série que fala a respeito dos termos teológicos. Então fica comigo que você vai aprender mais a respeito desse termo teológico e as coisas que contempla dentro da eclesiologia. Don't stop, turn it up. Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Denilson Pinheiro. Por aqui você pode se inscrever no meu canal, você pode deixar o seu like neste vídeo também para ajudar a divulgar esta mensagem para outras pessoas. Você pode também apertar o sininho das notificações para receber novos vídeos que aí virão. Pessoal, eclesiologia. Eclesiologia é a doutrina da igreja, é a doutrina da igreja do Senhor. A igreja do Senhor nada mais é do que a reunião ou agrupamento dos salvos, das pessoas regeneradas em Cristo Jesus, que se reúnem em um determinado lugar para prestarem um culto autêntico ao Senhor Jesus Cristo, edificarem mutuamente e também evangelizarem a respeito da palavra do Senhor para que as pessoas conheçam o Cristo que veio para salvar as pessoas. Talvez você já ouviu falar sobre o termo eclesia, de onde vem o termo eclesiologia, para falar a respeito da doutrina da igreja. Eclesia significa chamados fora, ou seja, o povo que é chamado para fora, para um determinado lugar, para uma assembleia, para um momento em público. Interessante é que a primeira menção a respeito da igreja foi o próprio Jesus Cristo que falou para Pedro que ele edificaria a sua igreja sobre a rocha. A igreja do Senhor tem um fundamento e a igreja tem um fundamento firme. A igreja do Senhor não está fundamentada sobre Pedro. A igreja do Senhor está fundamentada em Jesus Cristo, que é a rocha inabalável. E nós podemos afirmar que Jesus Cristo é o cabeça da igreja, porque está escrito na sua palavra em Efésios capítulo 5, versículo 23, que ele é o cabeça da igreja. Logicamente, então, que a igreja do Senhor está estabelecida em Jesus Cristo. Ele tem o domínio, ele governa a igreja. Quando nós entendemos que a igreja está baseada em Jesus, no único fundamento aqui na terra, então nós podemos crer verdadeiramente que o inferno não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Por isso a igreja do Senhor ela tem avançado, ela não desiste, embora haja perseguições, a igreja tem se estabelecido na terra para cumprir a missão de Jesus Cristo. Agora é importante a gente definir a igreja no sentido mais amplo, no sentido mais genérico, abrangente, porque quando nós pensamos em todos os crentes espalhados em toda a face da terra, nós chamamos a isso de igreja universal. Eu sei e creio que um dia todos os crentes de todos os tempos, espalhados na face da terra, um dia se encontrarão com Jesus Cristo e nós poderemos então cantar Santo, Santo, Santo. Mas quando nós começamos a ler o Novo Testamento, nós percebemos um grupo de irmãos que se reuniam regularmente em dias da semana para cultuar o nome do Senhor numa determinada localidade, numa determinada cidade. A esse agrupamento de pessoas que se reúne regularmente, semanalmente, nós chamamos de igreja local. É esta igreja local para onde o apóstolo Paulo dirige as suas cartas no Novo Testamento. Por exemplo, ele dirige a sua carta para a igreja de Éfeso, de Tessalônica, de Filipos e assim vai. Então é nesse contexto de igreja local que nós podemos observar algumas funções, alguns ofícios que a igreja tem. Quando a igreja começou a tomar forma em Atos, nós percebemos então uma organização que agora tem alguns critérios a ser estabelecidos e alguns oficiais. Os oficiais da igreja então são o pastor, que é a autoridade sobre aquela igreja local. Nós podemos perceber isso em Atos capítulo 6, onde os apóstolos ali pedem pessoas para que pudessem servir em outras ocasiões, servir as pessoas, e eles se entregariam então à oração e à exposição da palavra. Nós temos também outros auxiliares na igreja, por exemplo, que são os diáconos, também em Atos capítulo 6, mas também nós podemos ver isso em 1 Timóteo capítulo 3, onde está ordenado ou os critérios que
o pastor precisa ter e os diáconos precisam ter para oficiarem na igreja do Senhor. Em Atos capítulo 2, versículo 42 até o 47, nós percebemos a igreja do Senhor como estava bem fundamentada e bem organizada, bem equilibrada. Esses irmãos, eles se reuniam sim no templo para a oração, mas eles também se reuniam nas casas. Eles tinham em comum então uma vida de partir do pão, na oração, na doutrina dos apóstolos e atendiam às várias necessidades que surgiam dentro da igreja. A igreja do Senhor, ela tem uma grande missão que nós chamamos de comissão. Ou seja, aquilo que Jesus Cristo comissionou os seus discípulos. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que Jesus Cristo mesmo ensinou. A missão da igreja, então, ela é edificar os santos, edificar os salvos, mas é também de levar a palavra de Deus para evangelizar, para que as pessoas creiam no Evangelho de Jesus Cristo e elas venham a se tornar discípulas de Jesus Cristo. A igreja do Senhor, a igreja local, ela também cumpre duas ordenanças de Jesus Cristo: o batismo cristão, o batismo nas águas e também a ceia do Senhor como memorial, como lembrança do sacrifício de Jesus Cristo na cruz pelos cristãos. Agora, importante salientar é que a igreja do Senhor, ela é autossustentável. A igreja do Senhor, ela não depende do Estado em nada para se sustentar. A igreja do Senhor, ela se sustenta com dízimos e ofertas, que é a forma bíblica da igreja, então, satisfazer as necessidades dela própria e da comunidade em geral. A última coisa que eu quero mostrar para os irmãos a respeito da igreja, a respeito da eclesiologia, que é a doutrina da igreja, quero ler um versículo da palavra de Deus que está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. A igreja do Senhor, ela deve ser bem ordenada, deve ser bem organizada. Então, todo aquele que se desviar das normas bíblicas para o bom desenvolvimento da igreja precisa passar pela disciplina eclesiásticas. Mas a melhor coisa é nós sermos autodisciplinados para que nós não possamos perverter os caminhos do Senhor na igreja do Senhor. Queridos irmãos, com todas essas informações, gostaria que você curtisse esse vídeo, deixasse seu like aqui embaixo e eu quero te agradecer de todo o coração por ter me ouvido até aqui. Você aprendeu sobre eclesiologia. No próximo vídeo vou tratar a respeito de escatologia, um vídeo maravilhoso que você não pode deixar de assistir. Que o Senhor te abençoe, continue firme e forte na caminhada cristã e continue aprendendo mais a respeito da palavra de Deus, do Cristo que nós servimos.